Bom dia a todos, a paz do Senhor. Estamos em mais um vídeo, A Verdade, a origem de Jesus Cristo e seus ensinamentos, que é o Salvador de todos os homens. Ontem, irmãos, nós vimos o Senhor Jesus Cristo de uma maneira simples, mas muito forte, muito decisiva, muito contundente, nos mostrar que Deus, o Deus do céu, é que escolhe a maneira de ser adorado e onde vai ser adorado. Nós fizemos 3 estudos baseados na conversa de Jesus Cristo com a mulher samaritana ali no poço de Sicar. Nós descobrimos que desde Adão, Abel e Caim, quando aconteceu a necessidade de se orar, de se adorar, porque até antes de Adão pecar, Adão tinha estreita comunhão com Deus. Ele conversava com Deus todas as tardes no jardim do Éden. Não precisava Adão orar, não precisava Adão adorar, não precisava Adão fazer sacrifícios. Por quê? Porque Deus estava ali ao lado dele. Comunhão, criatura com o Criador. Depois que Adão peca, essa necessidade ficou tremenda dentro do homem, certo? Então, durante o decorrer da história, os homens têm uma necessidade de adorar alguma coisa. Por quê? Representa o grande vazio que ficou depois do pecado. Vieram os sacrifícios para tentar fazer... Criou-se a oração. Hoje nós oramos por quê? Porque este elo de conversa entre Adão e Deus foi quebrado por causa do pecado. Não precisava a gente estar orando a Deus se a gente não tivesse pecado. O pecado foi que originou isso. Então, oração, sacrifícios, religiosidade, religião, tudo isso só aconteceu por causa do pecado. E Deus era que estabelecia a maneira correta de se fazer isso. Mas os homens criaram a sua própria maneira. Eles querem adorar a Deus, querem ser... que Deus estabeleça um local, eles mesmos estabelecendo isso. Foi quando construíram templos, foi quando iniciou-se a religião que Jesus não criou, religiosidade. Tudo aquilo que você vê, irmãos, Deus não quer na sua adoração e no lugar que ele chamar de casa. Deus não quer aparência. Mas por quê? Desde os primórdios que Deus insiste em não querer imagens de escultura. Os homens continuam fazendo imagens de escultura. Dizem que é para venerar. Mas se Deus não quer, não procuram saber por que Deus não quer amuleto, não quer imagem, não quer esses sacrifícios mais, não quer essas coisas feitas. Os sacrifícios com os sacerdotes no Antigo Testamento, no Antigo Pacto com o povo de Israel, foi por causa da existência do homem. Foi para ensinar o homem o ser espiritual que Deus é. Jesus quebra tudo isso nessa conversa que ele tem com a mulher samaritana do poço de Sicar. E como é que ele quebra tudo isso? Olha, Jesus Cristo diz a seguinte verdade que precisa colocar em nossas mentes. Deus é espírito. E importa que aqueles que queiram adorá-lo façam isso em espírito e em verdade. O que é espírito, irmãos? Espírito é algo sem forma, sem ver. Você não vê o espírito. E Jesus está dizendo que Deus é espírito. Como é que você quer fazer uma imagem de escultura para orar a ela representando Deus ou representando um ser? Não pode. Deus proibiu as imagens de escultura. Proibiu tudo que é material na adoração a Ele. Jesus completa isso agora. Mas e no templo? Mas ali no templo, irmãos, Jerusalém, Deus descia. O templo se enchia da glória de Deus. Era a presença de Deus. Não era Deus em imagem, tá entendendo? Você não via a imagem de Deus. Você via a presença de Deus. O templo cheio da presença de Deus. Mas ver Deus não se consegue. Não se pode adorar a Deus materialmente falando. Não há como fazer isso. Jesus Cristo disse, olha, Deus é espírito. Importa que todo aquele que queiram adorar façam isso em espírito e em verdade. Porque Deus procura tais pessoas que assim o façam. E o que é adoração em espírito? É dentro de você. É a comunhão que você tem com Deus. Você em seus pensamentos está falando com Deus. Em seu coração está direcionado a Deus. Você vive Deus dentro de você. Essa é a adoração.
Ali onde nós estamos, na congregação, levantando as mãos e estamos dizendo que estamos adorando, não, é parte da religiosidade. É um engano que Jesus Cristo tanto combateu. Ali você pode enganar na congregação, você pode levantar as mãos para o céu, você pode falar línguas estranhas, você dá glória a Deus, aleluia. Você pode enganar todo mundo e todo mundo olha, achar que você realmente tem uma adoração dentro de você, quando na verdade pode não ter. Não quer dizer que não tenha, pode não ter. É fácil de se enganar. Por isso que Deus proibiu. Sabe o que foi que Deus fez? Olha, Deus nunca quis que construísse um templo para adorar Ele. Porque Deus, irmãos, é o Deus verdadeiro. Ele não precisa de templo. Vamos até o templo para adorar. Ele não precisa disso. Ele nunca quis. Ele condenou até o templo pelo profeta Isaías. O céu é o meu trono, a terra é o tapete dos meus pés. Como é que vocês, homens, vão construir um templo para eu habitar? Casa de Deus. É impossível um negócio desse. Mas e por que ele permitiu construir o templo em Jerusalém? Porque Davi, o homem segundo o coração de Deus, insistiu com isso. Davi morava numa casa estupenda, um palácio real criado. E ele viu que a tenda da congregação, o santuário onde a presença de Deus descia, era uma tenda simplesmente. Tinha arca de ouro dentro, tinha um altar de ouro, tudo bem, mas era uma tenda só. Então o desejo do coração de Davi foi tão grande de construir um belíssimo templo em honra ao Senhor. O que foi que Deus fez? Deus queria isso? Não. Mas o que foi que ele fez? Aceitou o desejo sincero do coração de Davi e permitiu que Salomão, seu filho, construísse esse templo. Só que, irmãos, com a construção do templo, sabe o que é que faz? Sabe o que é que acontece com o homem? Falsidade, maledicência. Certo? Olha, onde tiver condições do homem enganar, o homem engana, irmãos. Por isso que Deus não queria. Sabe o que foi que aconteceu no ano 70 depois de Cristo? Este templo foi destruído. Já tinha sido destruído uma vez quando Nabucodonosor, viu? Para mostrar o povo de Israel estava tão encantado com aquele belíssimo templo que achava que podia fazer o que queria e Deus não ia fazer nada com eles por causa do templo. O que foi que Deus fez? Permitiu destruir o templo e tocar fogo nele, para mostrar ao povo que o que Deus quer é o povo e não o templo. O que Deus quer, irmãos, é você. O que Deus quer é que você seja a casa dele. Ele quer habitar dentro de você pela fé, em espírito e em verdade. É isso que Deus quer desde quando Adão caiu e se afastou da presença dele. O resto, irmão, é conto da carochinha, é história facciosa, é fantasia que tanto nos ensinam as religiões e os líderes religiosos. Vá para o templo para adorar e não coloca dentro da sua mente que o que Deus quer é morar em você. Se você não permitir que Deus more dentro de você, ele não vai morar em canto nenhum nesse mundo mais. Está lá o templo destruído até hoje, para mostrar que não existe casa de Deus a não ser o homem. Então, aquela palavra forte que Jesus Cristo disse ficou marcado nesses 3 estudos. E o apóstolo Paulo confirma este ensino que Jesus disse à mulher samaritana, quando ele confirma lá em Coríntios. Mas vocês não sabem que vocês é que são o templo e morada do Espírito Santo, e que o Espírito Santo habita dentro de vocês, e que vocês não pertencem a vocês mesmos, exatamente porque vocês foram comprados por Jesus Cristo por um bom preço. Então, sabendo disso, glorifiquem a Deus em vosso corpo, que é o templo de Deus agora, e no vosso espírito, que é o lugar de adoração agora, os quais pertencem a Deus. Isso está escrito em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20. Com isso se dá o checkmate, irmão. Onde é a adoração de Deus hoje? E o que é a congregação, irmão Jorge? A congregação, irmão, é o lugar em que você se reúne com outras pessoas que adoram também a Deus dentro delas, certo? Aí se reúne para louvores, oração, partir do pão, que é a Santa Ceia, comunicação, receber doutrina do líder, do pastor, né? Receber doutrina, ensinamentos, se reunir com os irmãos. É lugar de reunião, nunca é casa de Deus. A casa de Deus é você. Agora você se reúne com outros naquele local estabelecido. É
congregação, chamada até o nome já diz, congregação, lugar de reunião. Não é a casa de Deus, não. A casa de Deus é onde está o Espírito Santo. E onde está o Espírito Santo hoje? Lá naquele templo construído, na congregação? Não. Deus não habita em templo de tijolo. Onde é que está o Espírito Santo? Dentro de você, que aceitou Jesus Cristo sinceramente e recebeu o dom do Espírito Santo. Então a casa de Deus é onde o Espírito Santo está. A casa de Deus é você que pela fé aceitou o Senhor e Salvador Jesus Cristo e recebeu o Espírito Santo da promessa. Então, diante desta afirmação, desta coisa tão bonita, e também retornando àquele momento em que Jesus termina esta conversa com a mulher do poço, a mulher samaritana do poço de Sicar, os discípulos chegam, e quando os discípulos chegam, ficam assim, imaginando como é que pode Jesus Cristo falando com uma mulher, somente eles dois aqui, e ainda mais uma mulher samaritana, porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Já fizemos também esse estudo, porque os samaritanos achavam que era descendente de Abraão, Isaac e Jacó, que eram judeus. E os judeus sabiam que não, que aqueles povos ali foram povos de outras nações trazidos para aquela região de Samaria, que fazia parte do território de Israel, mas que era habitada por outros povos que não eram descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Por isso que eles não se comunicavam. Os samaritanos diziam que eram descendentes de Abraão e os judeus diziam que não. Mas os judeus estavam corretos. E Jesus que explicou isso à mulher. Os judeus estão corretos. Realmente os samaritanos não são descendentes de Abraão e Jacó, mas podem fazer parte da igreja. Era isso que Jesus Cristo explicou para a mulher. E os discípulos não ousaram perguntar a ele, por que tu fazes isso? E com a comida que eles trouxeram lá da cidade, eles começaram a comer ali. Mas, irmãos, aconteceu outro fato maravilhoso da parte do Senhor Jesus Cristo, que serve para mim hoje. Serviu para os discípulos, serve para você. Certo? Na hora que eles estão comendo ali, porque na hora que Jesus Cristo diz à mulher, estás verdade, o que revela a vida dela, que ela era prostituta, tinha tido já 5 maridos, e o que ela tinha agora não era seu marido, era de outra. Então ela vivia uma vida de prostituição. Quando Jesus, que era judeu, que não podia saber dessas coisas, que ele não podia entrar em Samaria, né, que os judeus não podiam entrar, então quando a mulher vê essa revelação, ela diz, eu vejo que tu és profeta, Senhor. Quando a mulher diz, eu vejo que tu és profeta, aí Jesus diz, ela revela que estava esperando o Messias também. Eu sei, Senhor, diz a mulher, eu sei, Senhor, vejo que todas essas palavras suas são sábias, porque Jesus Cristo disse que se a água que ele der vai fazer uma fonte dentro da mulher que vai jorrar para a vida eterna, e a mulher se alegra com aquilo. E quando Jesus Cristo revela a vida dela, ela disse, eu sei que tu és profeta, e sei que essas palavras que tu me ensinaste, que nem neste monte e nem lá em Jerusalém se deve mais adorar o Pai, e que o Pai é espírito e verdade, e que aqueles que quiserem adorar, vai ter que adorar ele em espírito e em verdade dentro da pessoa, e que a pessoa agora é a casa de Deus. Eu sei, Senhor, diz a mulher, que tudo isso é verdade, é muito conhecimento. Mas eu sei também que quando o Messias vier, ele vai nos ensinar em tudo, exatamente como você está me ensinando, como você, porque a mulher considerava Jesus profeta, não Messias, profeta. Quando o Messias chegar, ele nos revelará tudo, Senhor, dizia a mulher a Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo disse, eu sou mulher, eu que falo que contigo sou o Messias. A mulher solta a vasilha na hora no chão, irmão, que ela tinha levado a vasilha para tirar água, e sai correndo para a cidade de Samaria. Ela estava ali escondida de meio-dia para ninguém ver ela, porque ela sabia que era prostituta e o povo discriminava ela. Mas nessa hora ela não quis nem saber. Quando ela ouviu Jesus dizer que ele era o Messias, o enviado, e toda a revelação que Jesus Cristo fez da vida dela, ela entrou dentro da cidade de Samaria gritando, venham, venham todos ver lá no poço de Sicar um homem, um profeta. Ele revelou toda a minha vida, mesmo sem saber. E disse coisas que eu nunca imaginei que ele diria. Será que ele não é o Messias, o enviado de Deus? Toda a cidade se alvoroçou e começou a ir atrás da mulher, e a mulher foi. E todo mundo saiu da cidade, os nobres, os que saíram da cidade de Samaria, indo em direção ao poço de Sicar. Só que Jesus Cristo tinha ficado lá com seus discípulos, porque os discípulos chegaram, aí foi na hora que a mulher correu. E os discípulos começaram a comer ali com os discípulos.
com Jesus Cristo, quando eles estão comendo, um dos discípulos olha para Jesus Cristo e vê que ele não está comendo. Aí diz: mestre, come. Jesus Cristo olha para eles, irmãos, e diz uma frase que ficará marcado em nossos corações, em nossas vidas, e que se nós pegarmos isso para nós, irmãos, ninguém conseguirá nos deter. Jesus Cristo olha para aqueles discípulos e fala uma das maiores frases que um discípulo dele poderia adquirir. Ele disse: uma comida eu tenho para comer, que vocês não conheceis. Os discípulos ficam olhando um para o outro sem entender. Uma comida que a gente não conhece? Será que ele trouxe um outro tipo de comida? Uma coisa diferente para comer? Jesus Cristo então termina a frase dizendo: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Irmãos, já imaginaram se a minha comida... Olha, a comida é necessária para o meu corpo, senão ele perde as forças e cai. A bebida, a água, é muito necessária para o meu corpo, senão ele fica desnutrido, não tem força. Então, é duas coisas vitais para o meu corpo, para o meu organismo, para a minha vida: comida e bebida. E Jesus Cristo disse que essas duas coisas é fazer a vontade. Diz que a comida dele é a realizar a obra de Deus. Curar enfermos, levantar paralíticos, ressuscitar mortos, curar enfermidades, limpar os leprosos, curar os surdos, curar os mudos. Essa é a comida de Jesus Cristo. É o que ele tinha mais fome de fazer, mais do que a comida material. E a bebida? E a bebida era pregar o evangelho, a verdade aos pobres. Essa era a bebida, muito mais sede do que a água. Se o discípulo de Jesus Cristo estiver com essas duas coisas dentro dele, ninguém o detém, irmão. Ninguém o detém. Nem ele mesmo, porque o maior inimigo do homem é ele mesmo. Quando ele quer, deseja o que ele quer assim, ele deseja muito aquilo, ele quer fazer aquilo. E ele não está disposto a abrir mão daquilo. Para fazer o quê? A vontade de Deus. O desejo de Deus. Por isso que Jesus disse: a minha comida, a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Que tenhamos, irmãos, esse desejo também. Não é o líder, não é o presidente, não é o grande status do mundo, aqueles grandes filósofos, não é aqueles grandes homens que tanta gente respeita e admira, não. É o Senhor Jesus Cristo, aquele que você diz que é o seu mestre. Ele ensinou isso, é tão simples e ao mesmo tempo tão forte e poderoso. Que a sua comida, que a sua bebida, que a minha comida, que a minha bebida seja primeiro realizar a obra de Deus, pregar o evangelho, falar do amor de Deus. Quando Jesus Cristo termina de dizer esta frase, irmão, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e a minha bebida, estava já a multidão chegando ali no poço de Sicá, junto com a mulher, a multidão da cidade de Samaria. Jesus parece que complementa tudo, ao mesmo tempo em que ele fala de comida como obra de Deus, e que ele já tinha plantado a semente naquela mulher samaritana, a mulher agora vem com uma multidão, é uma multidão mesmo, irmão. É uma multidão tão grande que os discípulos ficam admirados quando eles olham. A mulher anunciou, fez o comercial ali, Jesus Cristo plantou a semente e ela traz aquela multidão. Vem aquela multidão ali para o poço desse carro. Os discípulos olham assim, ficam admirados e com medo daquela multidão de samaritanos. Porque sabia que não tinha comunicação, né? Então, para que esses samaritanos estão vindo para cima de nós? Pensavam os discípulos. Jesus Cristo acalma todos eles, aponta para a multidão e diz aos seus discípulos: vocês não dizem que faltam 4 meses ainda para fazer a colheita da plantação? Mas eis que eu vos digo, levantem agora os vossos olhos, olhem e vejam,
como os campos estão brancos para a colheita. Era aquela multidão que estava vindo, irmão, Jesus estava apontando. Vejam todos esses vindos para serem colhidos para o reino dos céus. Era a comida de Jesus Cristo. Colher mais gente para o reino dos céus. Os discípulos maravilhados, que até os samaritanos queriam ver Jesus Cristo. Jesus continua a dizer: vamos, meus discípulos, trabalhar, porque aquele que colher recebe recompensa e ajunta um bom produto para a vida eterna, para que assim tanto o que planta, que sou eu, como aquele que colhe, que são vocês, se alegrem muito. E isso confirma o ditado que diz: um é o que planta e o outro é o que colhe. Eu estou enviando vocês para onde não plantaram. Outros trabalharam até agora comigo. Eu plantei uma semente na mulher e agora vem essa multidão que vocês estão admirados só para colhermos. E quando a multidão chega, irmãos, começam a interrogar Jesus Cristo sobre tudo na vida. Os samaritanos quebram o protocolo de não se comunicar com os judeus. Mas diante do que a mulher disse que ele era o Messias, eles não queriam saber se ele era judeu, se era inglês, se era americano. Eles não queriam saber de nada. O grande fato para os samaritanos ali, e olha que não era povo descendente de Abraão não, viu? Mas o grande fato para eles ali é saber que ali estava o Messias. E eles queriam ter a prova disso. Então começaram a interrogar Jesus Cristo. Perguntaram de tudo a Jesus Cristo, irmão. E Jesus Cristo respondia a tudo, dizia o que é o reino dos céus, exatamente como ele vinha ensinando até os discípulos. Começou a explicar, começou a responder tudo a respeito deles. Quando Jesus faz isso e quebra todas as dúvidas daquele povo, aquele povo olha para a mulher e diz: não é mais por causa do teu testemunho, do que tu falasse, mulher, que a gente acredita que esse Jesus é o Messias. Mas nós temos visto e ouvido ele. Jesus Cristo quebra o protocolo e eles dizem: estamos confirmando que este é verdadeiramente o Filho de Deus, o Messias que devia vir ao mundo. E eles convidam a Jesus Cristo a entrar, quebram o protocolo, convidam Jesus Cristo a entrar dentro da cidade de Samaria. Ora, um mestre judeu não podia fazer isso, mas Jesus quebra o protocolo, porque com Jesus não tem isso não. Não importa se é da congregação tal, se é de outra denominação, se é de... Não, Jesus vai, porque a luz vai junto e vai separar, vai tirar as trevas, vai tirar a ignorância, vai tirar tudo, ele vai para colher. Então ele entra dentro da cidade de Samaria e fica 3 dias com ele lá. Sabe o que acontece? E fica ali 2 dias, desculpe, fazendo maravilhas, sinais, milagres. Os samaritanos ficaram encantados, ensinando tudo a respeito do evangelho, do reino dos céus. Então aquele povo da cidade de Samaria disseram para a mulher que Jesus Cristo tinha revelado. Aquela mulher que Jesus tinha revelado que ele era uma prostituta, já não é pelo que tu falaste que nós cremos nesse Jesus Cristo. Agora tudo mudou. Porque nós agora estamos vendo e ouvindo dele que verdadeiramente esse Jesus Cristo é o Messias, o Salvador do mundo. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que este amor infinito de Deus nosso Pai, que esta graça maravilhosa de Jesus Cristo, e essas consolações do Espírito Santo que nos fortalece, que nos dá força para meditar nesses ensinamentos de Jesus Cristo, colocar dentro dos nossos corações, para fazermos o mesmo, esteja conosco hoje e sempre. Que Deus nos abençoe, nos ajude, nos dê força, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.